Seja muito bem-vindo ao Game Dev Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Rodrigo Marques, que está como Lead Technical Artist no Dolmen. E aí, Rodrigo, tudo bem contigo? Beleza, Daniel. E aí? E aí, tudo bem comigo também. Obrigado por perguntar. Então, começando, por que você resolveu entrar nessa área de desenvolver jogos? De onde foi que surgiu o seu interesse? Então, Daniel, essa área do desenvolvimento de jogos, eu comecei a me interessar por isso mais ativamente no meio para o final do meu mestrado, quando eu já comecei um pouco antigo nisso daí, a me interessar por jogos, porque eu estava meio desiludido da área acadêmica, que era o caminho que eu estava trilhando naquele momento. E jogos é uma coisa que eu sempre me interessei desde pequeno, que eu tinha praticamente dois sonhos quando eu era pequeno, né? Eu queria ser cientista ou fazer jogo de videogame. Aí eu tentei ser cientista, só que aí as coisas não foram tão... Quando a gente é pequeno, a gente tem uma visão muito lúdica das coisas, né? A gente acha que, vou ser cientista, vou descobrir uma coisa muito interessante, ou senão vou fazer quero fazer jogos, vou fazer o jogo mais legal do mundo. E não é assim que as coisas acontecem, né? Então eu estava meio desanimado com a área acadêmica, ali do meio para o final do meu mestrado, e eu comecei a tentar buscar esse segundo sonho que eu tinha, que era fazer jogos. Aí eu comecei a estudar algumas coisas, comecei pela Unity também, acho que muitos desenvolvedores começaram por ali, que foi quando ela ficou, foi a primeira engine que ficou mais acessível ao grande público, assim, né, o pessoal mais amador, assim, pelo menos para mim foi a que deu o start, e dali eu comecei a aprender várias coisas, porque eu queria fazer jogo, aí eu falei assim, beleza, vou fazer um jogo. Aí, o que tem no jogo? Tem objetos 3D. Eu falei, beleza, vou aprender a modelar. E foi seguindo. Aí começou uma coisa bem casual naquela etapa, e aí no final do mestrado, eu terminei meu mestrado, e falei assim, não, agora eu vou levar isso aqui um pouco mais a sério, e comecei a estudar mais mesmo sobre o desenvolvimento, tudo que acontece aí nesse mundo de game dev. Pô, legal. E você estava fazendo mestrado em que na época? Então, eu fazia simulação computacional de moléculas para serem utilizadas em células solares. O mestrado era em Ciência e Tecnologia de Materiais, porque eu sou formado em Física, e eu estava dando continuidade nos trabalhos que eu tive de iniciação científica durante a minha faculdade, a graduação, e eu trabalhava com isso daí, simulação computacional, que era quase que nem um jogo mesmo. Eu simulava moléculas, como elas interagiam, quais seriam as propriedades dessas moléculas depois que elas estivessem em tal estado, e isso focado para ser utilizadas na construção de células solares para aumentar a eficiência de células solares orgânicas na época. Era isso que eu estudava na época. Era um negócio bem legal, é um negócio que eu gosto até hoje. Eu não estou mais tão assim no meio acadêmico, mas vira e mexe eu ainda tenho contatos, né, do pessoal da faculdade, professores que trabalharam comigo, eu sempre estou olhando. É uma coisa bem legal que eu gosto de acompanhar agora, mais assim não mais como pesquisador, mas eu sempre mantenho um olho, ver quais são as tendências de tecnologia, que é uma coisa que eu tenho um certo carinho ainda. Legal. E onde foi que você adquiriu o conhecimento sobre as coisas que você sabe de jogos? Porque você, você manja muito assim dessa parte de tech art, né? Até de performance e tudo mais. Você fez alguma faculdade sobre isso também, ou foram cursos livres que você foi fazendo? Em relação a essa questão aí de technical arts, eu fui meio que por acidente, sabe? É porque quando eu entrei no Dolmen, né, que a gente trabalha junto lá, eu não entrei muito como tech art, eu entrei como artista. Só que eu como artista, eu sou muito crítico, sabe? Então, assim, eu sempre fico meio... minha arte não é tão boa, minha arte não é tão boa. Então, eu sempre foquei um pouco mais na parte mais técnica, tipo, como que eu faço aqui... como que é a melhor UV para determinado asset que eu estou fazendo, que vai ter uma melhor densidade de pixels em relação ao V, entendeu? Então eu fui focando nessas partes, porque era uma coisa que era mais correlata com as áreas de exatas, de qual eu estava vindo. Então aí eu acabei sendo puxado para esse lado. E aí eu conheci um software também para texturização da Algorithmic, o Substance Painter e o Substance Designer. Aí como eles eram, principalmente o Designer, que era um tipo de texturização mais
procedural, uma coisa quase como uma programação para texturizar. E como eu já tinha esse background em programação, em trabalhar com as coisas da faculdade lá, isso me atraiu bastante. Aí eu comecei a ir indo para esse lado. Aí eu comecei a ver otimização de modelos. Então, assim, eu modelo, mas assim, eu não sou o melhor modelador. Mas assim, minha preocupação sempre foi mais assim, como que vai ser o modelo mais otimizado para o tipo de aplicação que ele vai estar inserido do que o modelo mais bonito para aquele tipo de aplicação. Então, ao longo de trabalhar na Massive, eu fui demonstrando essas características aí eu fui pro TechArt. E TechArt, é um inferno. TechArt fala de tudo um pouco, tem programação, tem animação, tem performance, é o Coringa, né? Acho que do game dev, assim, o TechArt é um negócio muito complicado. Complicado porque é muito vasto, né? Então, algumas coisas que me interessam mais, eu fui me especializando um pouco mais, mas eu não cheguei a fazer nenhum curso específico ou faculdade, porque não tem como, eu acho também. Eu acho que não teria um curso, porque teria que ser um curso muito abrangente, ficaria muito complicado, né? Então, para essas questões, cara, minha faculdade foi YouTube, tá? Para ser bem sincero, aprendi tudo, tutorial, fóruns. Como a gente trabalha na Unreal, os fóruns da Unreal é bem interessante, tem bastante material também que o pessoal disponibiliza no YouTube sobre a Unreal também, que é bem legal. Tem algumas coisas que você encontra por acaso. Às vezes você está vendo uma outra coisa e aparece um negócio bem legal ali sobre performance, ou sobre otimização, ou sobre alguma outra coisa. Mas tem muito material. E cada dia tem mais, né, mano? Cada dia tem mais material. Então foi meio que isso aí mesmo, cara. Tem que sair procurando, né? O pessoal aí que quiser ser TechArt, escolher um caminho aí, ou uma gama de caminhos que gosta mais e ficar pesquisando, cara. E o problema é isso daí também, que as tecnologias elas não param de evoluir, né? A gente usa Unreal. Cara, todo dia tem uma coisa nova, toda versão tem 1000 coisas novas, tem um sistema novo de partícula, tem um não sei o que lá, não sei o que. Muita coisa está sempre atualizando, então você está sempre correndo atrás do prejuízo. Não tem como. Você sempre tem que estar procurando ou tutorial, ou documentação. Quando a coisa é muito nova, não tem documentação, aí você fica louco. Aí você tem que, sei lá, tem que ficar caçando, cara. TechArt é isso aí. Acho que o TechArt ele nem precisa saber muitas coisas, ele precisa saber procurar as coisas, porque tem tanta coisa, tipo assim, problemas tão pontuais que eu achei, apliquei, resolveu, deu uma semana, já esqueci. Se surgir de novo, vou ter que caçar de novo, porque é muita coisa. Não dá pra você manter atualizado, cara. É muito difícil. Deve ter alguém que consiga, mas são pessoas já fora do normal. Simples mortais têm que ficar sempre correndo atrás, fazer suas anotações, guardar isso daí, fazer bookmark de sites, de páginas que tem algum tipo de informação relevante, porque é uma área muito vasta, né? Então, para você saber tudo, decor, não dá não. É isso daí. Tem que saber pesquisar. Acho que para um TechArt, pelo menos hoje, acho que a maior qualidade que a pessoa tem que ter é saber pesquisar mesmo. É um negócio muito doido. Realmente uma viagem é o que você fez para aprender tudo isso. Bem, então eu queria saber como foi a reação da sua família quando você resolveu entrar para essa área de desenvolver jogos, se eles te apoiaram ou ficaram com o pé atrás, como é que foi? Cara, para ser bem sincero, eu moro junto com a minha mãe ainda, né? Apesar de ter uma namorada aí de 10 anos, a gente não mora junto, eu moro aqui com a minha mãe. E minha mãe, ela me teve muito tarde, então ela já é uma senhorinha, já bem de idade, sabe? E eu acho que, pra ser bem sincero, acho que até hoje ela não sabe com que eu trabalho, acho que ela não entende ainda. Ela sabe que eu trabalho com jogos, porque às vezes eu tô jogando alguma coisa, ou ela vê alguma coisa que parece um jogo e fala, esse joguinho eu sei que fez, sabe? Mas no começo foi um pouco complicado, porque ela não entendia muito bem, né? Porque pra minha mãe, quem trabalha, ainda mais que eu trabalho remoto desde o começo, acho que você já chegou aí algumas vezes lá na sede do Domain no Rio Grande do Norte e tal. Então, quando você trabalha em casa, pra minha mãe foi um pouco esquisito. Ela achava que eu era meio vagabundo, sabe? Porque não sai de casa, o que tá fazendo, né? Então, teve uma resistência por não entender. Até por causa dessa questão dela ser de uma geração diferente, que não tinha home office na geração dela. Então, é uma coisa nova pra ela, então ela não entendia muito bem. Então, eu falava, só que assim, enquanto ela não viu eu pagar as contas, ela não acreditava muito nisso, né? Então, acho que todos os pais assim, só começa a botar fé na hora que começa a entrar algum dinheiro. E isso é normal, tá? Porque o pai quer que você sobreviva, né? Seus pais querem você bem. Então, se você não tá conseguindo sobreviver, meu amigo, não vai ter muito apoio. Pelo menos, acho que na maior parte das famílias, assim, mais tradicionais aqui no Brasil. Então, ela nunca falou pra não fazer, sim, né? Eu nunca tive, assim, um problema de falar, desiste disso. Até por falta de conhecimento dela, de saber, tipo, desiste do que? Ela nem sabe o que eu tô fazendo. Mas assim, sempre houve um esforço da parte dela pra procurar outros ramos, né? Como
como eu sou formado, e antes de ingressar no Dome ou trabalhar mais mesmo com desenvolvimento de jogos, eu teve uma época que eu dava aula na escola pública, né? Sou formado em física, eu era professor de física na escola pública. E então ela sempre pensou mais mesmo para continuar nessa área acadêmica ou fazer um doutorado para dar aula na faculdade, assim, uma coisa mais para essas linhas aí, mas acho que agora ela entendeu, assim, acho que ela, sei lá, ele paga as contas, eu acho que tá dando certo. Aí agora não tem mais. Mas foi sempre uma coisa meio neutra, assim, mais por essa questão de não entender mesmo. Acho que pra quem estiver assistindo aí, que tá querendo entrar nesse mundo, a não ser que seu pai tenha nascido nos anos 2000, seus pais, né, porque o pessoal que nasceu nos anos 2000 já tá com 20 anos, assim, mas eu acho que vai ter poucos pais que vão dar um apoio, que vão entender isso daí, entendeu? Porque, sei lá, o cara que nasceu em 2000 tem, sei lá, se o cara nasceu em 95, aí, bom, não sei, público mais jovem, mas eu acho difícil. O pessoal aí dos 20 anos não vai ter apoio, porque a geração é diferente, entendeu? Era uma coisa muito, muito distante. E eu acho que hoje em dia o mercado está crescendo, tem vaga aí, tem, né, essa questão da globalização, você consegue trabalhar aqui no Brasil, consegue trabalhar para fora, trabalhando de casa, então as barreiras estão menores nesse sentido. Mas apoio familiar é muito complicado. Ainda mais de pessoas de gerações anteriores que não tiveram contato direto com o videogame ou que não enxergam potencial nisso daí, entendeu? Acho que é difícil você esperar um apoio para isso daí. Ainda mais que no começo, eu acho que para todo mundo, não é uma área que gera grandes lucros no começo, porque até estava assistindo alguns vídeos do seu canal, você começa com Game Jam, começa aprendendo alguma coisa, isso daí não dá dinheiro, dá experiência, né? Você aprende uma coisa nova, mas dinheiro, né? Retorno financeiro não dá no começo. Eu acho que eu fui começar a ganhar, eu mesmo, para começar a viver de jogo, eu dei aula há 4 anos, até abandonar as aulas para me dedicar somente ao game dev, desenvolvimento e tal. Então é complicado. É complicado para os pais entender isso daí como uma profissão viável, entendeu? É difícil de um curso mais tradicional, que você já tem uma profissão garantida, sei lá, administração, direito, medicina, qualquer coisa desse tipo, assim, ou qualquer tipo de professor, né, licenciatura. Então, eu acho difícil. Então, para quem está assistindo aí, se você tiver, assim, não se incomode com essa rejeição ou com esse não entendimento dos pais, acho que para quem está começando nessa área aí, eu acho que isso é o padrão, tá? Isso daí não é assim para todo mundo e vida que segue. Uhum. Sim, é verdade. O negócio é continuar persistindo, que uma hora vai dar certo, principalmente quando você mostrar resultado, né, e começar a fazer alguma grana com isso. Isso é importante. Você teve muita dificuldade, Heber, quando começou? Não, assim, mais ou menos, porque assim, eu tava na faculdade ainda quando eu decidi que eu queria ir para essa área. Aí eu estava fazendo um curso nada a ver, que era publicidade e propaganda, só que em paralelo eu estava estudando muita coisa de áudio, né, para aprender a fazer música, principalmente música, que eu estudava muito, e eu acabei meio que quase abandonando a faculdade. Teve semestre que eu reprovei em, tipo, 80% das matérias, aí meus pais começaram a ficar, tipo, ei, você tá na faculdade ainda. Aí eu disse, eu comecei a me responsabilizar um pouco mais, né, fiz umas gambiarras também para poder passar, tipo, nada ilegal, ninguém fez prova por mim nem nada, mas tipo, eu comecei a pagar a matéria online, e porque podia optar em pagar a matéria online ou presencial. Eu comecei a pagar só matéria online e eu não assistia nenhuma aula, eu só fazia as provas. E as provas eram muito fáceis, sabe? Era muito fácil mesmo, eu conseguia fazer sem assistir nenhuma aula. Aí eu fui passando assim, levei alguns semestres assim até esgotar minhas opções de matéria online, eu comecei a fazer as matérias presenciais, mas aí foi só um semestre fazendo matéria presencial e eu entrei no Dome e começou a entrar grana, né, e eu pedi permissão para poder trancar o curso. Aí, mas assim, depois que realmente começou a entrar uma renda, eu consegui, eles ficaram tranquilos, né, eles não ficaram mais com tão pé atrás assim. Mas isso é assim mesmo, não tem jeito. Tem que mostrar algum dinheiro entrar para o pessoal botar a fé ali no que está fazendo. Mas eu acho que isso é com todo mundo mesmo. Não conheço ninguém que falou, nossa, meus pais lá me apoiaram, bancaram lá, agora eu estou fazendo jogos aqui e tal. Deve ter alguém, mas eu não conheço ninguém. E olha que eu conheço bastante gente aqui na região onde eu moro aqui, que também trabalha como game dev. Tem estúdios aí de mais de 10 anos e é todo mundo nesse mesmo esquema, sabe? Você tem que provar primeiro que dá certo para aí o pessoal ir botando fé, porque senão todo mundo muito cético em relação a isso. Sim. E o seu primeiro trabalho pago foi com o Dome mesmo, ou você já tinha feito algum outro projeto? Nem que seja só um freela por um preço baratinho, mas sei lá.
Sim, o meu primeiro trabalho pago foi como professor de Substance Designer para uma escola que vendia cursos de vários assuntos relacionados a Game Dev, programação, texturização, modelagem, animação. Aí eu entrei, essa pessoa entrou em contato comigo, aí ele viu meu portfólio, a gente conversou, aí eu ganhei alguma coisa, vendi uns cursos lá e foi isso, foi um curso. Tem até uma aula experimental no YouTube aí, dá pra procurar e dá pra achar, qualquer coisa eu te mando depois ali pra você dar uma olhada lá, falando, mas é muito antigo, acho que sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu acho. Aí foi a primeira grana real, assim, que entrou com isso daí. E isso, nesse momento ainda tava dando aula, tava de boa. Assim, era mais um hobby do que o foco principal. Mas aí acho que o primeiro trabalho bem remunerado mesmo, sem freelance, foi o Domain. E o Domain eu acho que foi isso para muita gente no projeto, né? O Domain acho que com certeza ele criou vários game devs aqui no Brasil, porque ele deu chance para muita gente começou ali, ele acreditou em muita gente. Acho que foi a porta de entrada para muitas pessoas, cara, o Domain. Não só de Natal aí, que tem bastante gente, né, de Natal, e o Domain abriu algumas portas. Mas do Brasil inteiro, tem muita gente de todo canto que o Domain ali ajudou bastante. Sim, é verdade, muita gente mesmo. Bem, você já falou um pouco como você começou, né? Tipo, realmente seu primeiro trabalho mais sério foi o Domain mesmo, né? Sim, eu participei. Acho que pra quem tá assistindo e tá querendo entrar nesse mundo, a gente faz muito trabalho. Participei de algumas game jams antes de entrar pro Domain, alguns projetos, e é assim mesmo, tá? A gente faz aqueles projetos que chega uma pessoa do nada, fala pra você, você é modelador, eu tô com um projeto aqui, a gente vai vender milhões, porque a gente vai fazer o próximo GTA, saca? Sempre tem esses carinhas assim. E você vai entrando nessas, é umas furadas, você não ganha nada, mas você vai ganhando experiência. Aí você aprende uma habilidade nova, porque isso ajuda você a estudar mais, entendeu? Comigo foi sempre bom, porque, cara, isso é até um problema que eu tenho. Se eu for pegar pra fazer alguma coisa minha, só minha, e eu me cobrar, não sai nada, cara. Eu tenho que ter um contrato verbal com alguém. Mesmo com um projeto furado, que não vai dar em lugar nenhum, e daqui 2 semanas vai morrer, porque o cara vai inventar um outro jogo, eu vou chamar uma outra equipe. Isso é muito comum. Pelo menos era, né? Quando eu comecei, tinha muita gente assim, não pago, mas vou fazer um jogo aqui, vai ser o próximo GTA, vai ser o próximo Battlefield, vai ser o próximo... qualquer jogo que tiver em alta na época, sempre tem alguém fazendo o melhor, né? Vai fazer o melhor com pessoas que nunca fizeram um jogo na vida. É sempre assim. Então, isso me ajudou bastante, porque aí eu fazia esses trabalhos com esses projetos furados aí, nunca ganhei nada, mas foi motivando, né? Foi motivando, a gente vai aprendendo algumas coisas. Então, eu tive alguns projetos. Tem um projeto que eu trabalhei por 1 ano, chamado Electroshift. Deve ter um site dele por aí. E o jogo, eu fiz bastante coisa, porque eu aprendi a programar, que eu programava também. E você entra naquele indie mode que você faz tudo, né? Aí você começa a programar, começa a fazer som, começa a fazer interface, começa a fazer tudo. Aí você desembesta e vai. Aí esse Electroshift eu fiquei por 1 ano. Aí teve um outro trabalho também, fiquei alguns meses. Trabalhei para um pessoal bem no começo, que hoje em dia os caras, se eu tivesse ficado lá, tinha dado bom também. Uns caras que se chama MediRoom. E eles eram uma startup que usava a Unreal para fazer simulação de cirurgia para vender para a escola de medicina. Então, em vez de você gastar lá fazendo nos defuntos ou fazendo nos bonecos, simulação que é super cara, aqueles bonecos que tem a textura de pele, que tem os órgãos certinhos, as coisas lá. Eles queriam fazer esse sistema de você fazer essas operações, fazer essas visualizações do corpo, simulando ali uma operação, usando VR, e para reduzir os custos, né? Então lógico que ia ter que ter uma aula prática ali, né? Para os caras sentirem a pele como corta, como faz as coisas, mas assim, as aulas introdutórias seriam utilizadas esse recurso aí. E eu acompanho os caras até hoje, eles conseguiram um Venture Capital, os caras acho que venderam, se associaram a uma outra marca também grande e deram certo, cara. Aí eu trabalhei com eles, também foi de graça também no começo, que todo mundo estava trabalhando de graça, até porque eles não tinham arrecadado capital ainda. Mas aí era um negócio que não era muito jogos, não era muito a minha cara. Aí eu trabalhei um pouco, fiz alguns trabalhos para ele ali em questão de modelagem. Nem era modelagem, eles tinham comprado um pack.
era de uns laboratórios, equipamento hospitalar, essas coisas, e eu fazia otimização, porque era tudo high poly, aí eu tinha que ficar fazendo low poly dos negócios, otimização, abrindo V, fazendo material, ainda mais para VR naquela época ainda era um negócio muito, muito novo, então as coisas tinham que ser muito bem otimizadas, porque eram outros tempos, né, sei lá, isso acho que eram 5 anos atrás, sei lá, 5, 4 anos atrás. Aí eu trabalhei nisso daí também. Aí teve sempre umas game jams que a gente faz, uns projetos aqui e ali, mas tudo bem casual mesmo. Mas assim, aí eu entrei no Dome, aí eu me afastei do Dome um tempo, acho que todo mundo se afasta do Dome por um tempo. Que todo mundo tem esse hiato, né? A gente começa no Dome e depois a gente se afasta um pouco, eu acho normal. E aí eu fiz alguns trabalhos de freelancer eu peguei um ano trabalhando para um cara, que ele era um médico, ele morava na Arábia Saudita, e ele tava conseguindo grana lá para fazer o primeiro jogo árabe de plataforma, e era 2D, e era na Unreal, e eu fiz uns negócios para ele, e a gente ficou trabalhando um ano junto lá com esses caras. Aí depois eu voltei pro Dome, aí tô até agora no Dome. Mas aí foi isso aí, acho que minha trajetória foi essa. Cara, que doideira, mano, um jogo 2D na Arábia Saudita. Eu ia até perguntar se você já teve alguma experiência com 2D, você curte um pouco disso ou não? Cara, eu tive experiência com 2D quando eu trabalhei pra esse cara, ainda na Unreal ainda, aprendendo ali a mexer as coisas na Unreal, porque a Unreal, né, acho que até na outra conversa que você teve com o Felipe, ele falou que tipo, dá pra fazer as coisas do 2D na Unreal, mas tipo, tem muito mais facilitadores na Unity, né? Mas aí eu lembro pra ele que ele me mandava os sprites, eu fazia um sistema, tipo, era um jogo tinha que pular, então era um tipo plataforma, tá ligado? Então você tem pulo duplo, aí você bate, tinha a mecânica de você se esconder atrás das coisas, aí você tinha dash. Então eu fiz toda essa parte de programação, de trocar as animações, fazer o blend das animações, porque não tem que ter um anime blueprint que você coloca lá, ele já faz bonitinho pra 2D. Pelo menos eu não conhecia na época, então eu fiz tudo na mão mesmo ali, usando o blueprint, usando umas coisas ali pra fazer essas transições e os controles e a jogabilidade, e ficou um ano trabalhando junto nisso aí. Foi legal, ele ficou meio triste quando eu voltei pro Dome depois, mas eu falei pra ele, vou voltar pro Dome, eu acho melhor. Aí eu nunca mais conversei com ele, era um cara bem gente boa, cara. Um árabe bem legal, ele era bem extrovertido, ele gostava do Brasil, ele via uns negócios aqui, ele sempre comentava comigo, vi um negócio do Brasil, aí não sei o que lá. Ele era uma pessoa bem agradável. Mas aí essa minha experiência com 2D foi isso aí. Legal. E você curte pixel art ou você tem algum ódio mortal por isso? Como é o seu relacionamento? Cara, eu gosto de pixel art. Eu acho que você até pergunta, eu sei que essa pergunta é meio capciosa, porque você sabe que eu faço muita brincadeira com isso nos nossos Scrum, né? No negócio de 2D. É porque eu acho que eu tenho uma certa, não é repulsa, mas eu acho que o mercado nacional focou muito nisso. Muito. E eu acho que todo jogo nacional é tudo pixel art, 2D. Aí eu acho que meio que não deixa o pessoal expandir, entendeu? Porque quem olha o mercado de fora, tá entrando no mercado, vê o jogo brasileiro, é tudo 2D. Aí o cara fala, pô, mas não é um tipo de jogo que eu gosto, sabe? É uma coisa muito, muito limitante do mercado nacional. Eu sei que agora tá sendo coisas novas, tá sendo coisas bem legais aí, com uma qualidade muito boa, tem estúdios, a gente pega aí os estúdios maiores, sei lá, como fez o Horizon Chase lá, o estúdio lá Aquiles? como chama? Aquiles. Isso, Aquiles. Então, pô, tem jogos legais, jogos famosos, sucessos mundiais já, o Brasil. A gente pega até na questão mesmo de prestação de serviços, tem a Cocu, que, pô, fez pra uma porrada fez modelo 3D, fez level design pra um monte de jogo legal aí fora. Então, assim, tem coisas legais, porque às vezes o cara quer trabalhar na indústria, mas o cara quer fazer um GTA, tá ligado? O cara quer trabalhar num lugar grande. Aí o cara olha pro jogo brasileiro, só vê 2D, pixel art, aí o cara fala, porra, pô, não é bem isso. Então, eu brinco muito lá entre nós com esse negócio, assim, mas eu não tenho, não. Eu gosto de alguns jogos. Tem alguns que são muito bem feitos, tem outros que é desculpa, porque o cara não sabe desenhar, então o cara faz pixel art, porque, sei lá, acho que é mais fácil. Eu até comprei um curso de pixel art na Udemy, para aprender a fazer também, porque eu gosto, eu acho legal, entendeu? Não é uma coisa assim. Mas eu não... Mas eu acho que a visão do pixel art no mercado de jogos brasileiro, eu acho que ela não sei, ela acaba afastando, eu acho que um público que teria vontade de trabalhar, e acho que o mercado brasileiro está se limitado a isso, entendeu? Pelo menos na minha visão, pelo menos a minha impressão, né? É essa. Então eu fico brincando com isso daí. Mas eu gosto, sim. Tem vários jogos 2D, pixel art que são muito bons. Sim, legal. Eu curti a sua opinião. É um ponto de vista interessante. Então, eu queria saber qual foi a maior dificuldade que você já passou na sua carreira e como foi que você fez para superá-la. Cara, a minha maior dificuldade, acho que foi no Dome.
E nem foi em relação a fazer uma atividade ou fazer, sei lá, como técnico arte também fazia partículas, ou fazer uma partícula, fazer uma coisa. Eu acho que foi mais mesmo no convívio de trabalhar com outras pessoas, sabe? Na interação interpessoal. Como eu sempre tive num ambiente que era muito autônomo e não tão colaborativo, apesar de ter feito colaborações na parte acadêmica, mas na parte acadêmica era assim. A gente fazia um estudo, a gente fazia a parte teórica e tinha outro fazendo experimental, então era complementar, não era junto. E depois eu fui dar aula, e na aula eu fazia as aulas, eu dava aula, então tinha um poder muito grande assim de controle, né, em relação ali ao que está sendo passado, as metodologias e ao sistema todo ali na hora de trabalhar. Aí no Domain, como é um jogo muito complexo, você tem programadores, você tem level design, você tem o diretor de arte, você tem os artistas, você tem o level design, você tem uma interação muito grande com várias pessoas, entendeu? E isso para mim foi uma coisa muito nova e foi muito conflitante. Foi logo a primeira vez que eu saí do Domain, foi um ponto mais baixo que eu estava bem puto mesmo, sabe? Porque eu não estava me dando muito bem lá com o pessoal. Eu estava sendo uma pessoa muito mal educada, sabe? Eu acho que eu já estava passando do ponto da relação sadio ali no ambiente de trabalho. E eu acho que, para mim, acho que foi o ponto mais difícil, foi reconhecer isso daí, porque a gente sempre quer colocar a culpa no outro, né? Uma coisa não está dando certo, é culpa do fulano. Um negócio deu errado é por causa do ciclano. Mas eu estava ali causando um ambiente que não era legal para a equipe. E eu percebi isso depois. Eu acho que foi o ponto mais difícil, foi entender essas coisas e até que eu optei em sair, né? Por um momento que eu já não estava aguentando mais, porque estava meio que insustentável essa coisa da relação interpessoal. E eu acho que assim, eu conversei com algumas pessoas e isso não é tão fora do normal, tá? Principalmente para pessoas que têm um gênio mais forte, isso é bem comum. Então, o pessoal que está aí querendo entrar, se você é um cara de gênio forte, prepare-se, porque não tem jeito. Você fazer um jogo é um trabalho colaborativo e você tem que respeitar ali a opinião das outras pessoas. Não dá para fazer do jeito que você quer. Às vezes você não tem, mesmo que as pessoas tomem decisões erradas, você não tem poder para mudar certas decisões, certos comportamentos de outras pessoas e você tem que adaptar, cara. Isso para mim foi assim um ponto. Foi me descobrir num ambiente que eu achei que não era problema, mas para mim foi um problema. Acho que foi o ponto mais baixo, assim, foi isso, cara. Foi ver que eu não tava me adaptando ali, que eu tava, tipo, já ofendendo outras pessoas, eu tava sendo um cuzão do caralho, velho. Ali, não sei se pode falar palavrão, depois você corta. Mas ali acho que foi o ponto mais difícil. Pô, interessante, cara. Legal você ter essa humildade pra se abrir e assumir seus erros, né? Aí, tipo, como foi que você fez pra resolver isso exatamente? Você voltou e pediu desculpas pras pessoas ou procurou controlar um pouco os seus ânimos? Como é que foi isso? Cara, no começo a gente sai muito nervoso. Eu saí e foi complicado, cara. Mas aí não teve jeito, porque não tem como, cara, porque foi muito difícil, porque você fala assim, você também é culpado nisso, entendeu? Não é sempre a outra pessoa que tá sempre errada, então você tem que entender que você também tem culpa e você tem que saber contornar, e às vezes é mais difícil, porque às vezes a pessoa tem uma certa opinião, ou tá fazendo uma coisa que você acha que é errado, e aí isso te incomoda, e me incomodava muito alguns processos, ainda mais eu que estava responsável por alguns processos, então vinha alguns processos cruzados, e as coisas não estavam batendo, e eu sempre tive um gênio muito forte, e isso é complicado, cara. Então acho que o primeiro passo foi assumir que o problema também era comigo, entendeu? Não era só com os outros. E aí você tem que tentar se segurar, entendeu? Aí você tem que... E um problema também, que assim, não basta você se segurar e deixar tudo passar, entendeu? Você tem que saber se impor, mas você tem que saber se impor na hora certa e usar as palavras certas, entendeu? Para não piorar a situação e se escalonar para uma coisa, para um conflito, ou para um desentendimento mais grave, ou para uma ofensa, ou para uma, sei lá, para uma briga ali momentânea, alguma coisa que vai gerar um amargor depois naquela relação, naquela tarefa ali que você está fazendo por causa daquilo. Eu acho que você entender isso daí, você entender que às vezes não adianta estar certo ou estar errado, você vai fazer o jeito errado e é assim que segue, pelo menos para você, entendeu? Você tem que abrir concessões, não tem como, você tem que aprender a abrir concessões em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de relacionamento, né? Mas no serviço ali é complicado. Acho que no relacionamento amoroso acho que a gente abre mais concessões mais fáceis. Mas no relacionamento ali de trabalho você tem que abrir essas concessões
E você tem que tentar convencer as pessoas, né? Daquilo que você está falando, daquilo que você acha que é certo. Então você tem que tentar argumentar de uma maneira respeitosa que tente mudar a opinião da pessoa, sabendo que você pode não mudar e tá tudo bem. Você vai ter que seguir e vida que segue, entendeu? É você começar a aceitar isso daí. Aí depois que você entende, aceita, as coisas ficam mais fáceis. Tanto no diálogo, na execução dos trabalhos e assim por diante. Pô, legal, cara. Dicas muito boas, mano. E, bem, você sabe dizer se tem alguma outra área do conhecimento que agrega para o seu trabalho? Pode ser alguma coisa bem aleatória, assim, tipo, sei lá, cozinha ou mexer com facas, sei lá, qualquer coisa. Cara, assim, como eu sempre tive muito focado nas áreas da ciência, formado em física, para falar a verdade, a física ajuda bastante, tá? Principalmente como eu trabalho com shaders, e às vezes a gente vai fazer algum efeito e você tem lá, então você tem lá, tem uma função seno, então se você sabe o que é uma função seno, você sabe como aproveitar ela da melhor forma, ou reutilizar ela de maneiras que talvez uma pessoa que não tem um conhecimento tão grande de matemática usaria. Então, essa formação matemática e acadêmica que eu tive, ela me ajuda muito nessa parte bem mais técnica mesmo, ali na parte tipo, de programação de shader, ou mesmo na programação normal, para resolver alguma coisa. Então, isso me ajuda bastante nesse aspecto. Aí, outra coisa que eu acho que ajuda bastante, eu acho que você ser uma pessoa mente aberta para vários tipos de coisas, sabe? Para coisas aleatórias. Que eu gosto desde pequeno, cara. Eu sempre gostei de ver coisas muito aleatórias, tá ligado? Então, tipo, sei lá, hoje eu tenho uma posição que eu sou ateu, mas eu adoro assistir um canal sobre religião, sabe? Eu gosto de entender religião. Eu gosto de entender, sei lá, filosofia. Então, isso sempre ajuda você a ter uma perspectiva e talvez resolver um problema que não seja exatamente correlato, mas pode se assemelhar em algum aspecto, sabe? Então, às vezes, se você quer trabalhar com resolução de problema, acho que quanto mais coisas variadas você tem contato, mais insights você tem para resolver problemas de maneiras diferentes. Então, qualquer tipo de curiosidade, cara, que você goste de fazer, isso sempre te ajuda. Eu acho que não tem conhecimento inútil, acho que tem conhecimento mal utilizado. Então sempre dá para você fazer correlações, entendeu? Não precisa ser tipo, eu trabalho com technical arts, eu vou fazer shading, então eu preciso saber muita matemática. Ajuda muito na parte técnica, mas às vezes você precisa ter uma inspiração, você tem que assistir um filme, você tem que assistir um desenho, você tem que, sei lá, escutar uma música e todas essas interações acabam influenciando, eu acho que, no trabalho de alguma forma, boa ou ruim, entendeu? Então, eu acho que não tem uma coisa assim específica que eu saberia dizer tão clara como o conhecimento em matemática, mas eu acho que tudo acaba influenciando um pouco nas decisões que você toma. Então, acho que sempre se manter aberto para tudo e tentar conhecer o máximo de coisas diferentes, acho que sempre é positivo. Concordo aí com o que você falou. É importante consumir conteúdo de várias fontes, assim, para você ter mais contato com mais coisas e ter mais experiências. Isso ajuda bastante. Bem, e você possui alguma referência, alguém que você se espelha, algum tech art ou algum programador, sei lá, que você gostaria de chegar no nível dele? Cara, tem um cara assim, deixa eu só pegar aqui o nome dele, porque ele é Ryan. Tem um cara da Unreal que ele é muito, eu não, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, mas se eu não achar depois eu mando. Ele tem um canal, ele ensina, esse cara é o mago, esse cara faz chover na Unreal, cara. Todas as tecnologias novas lá, de qualquer coisa muito interessante, é o dedo dele. Ele que começou estudando alguma coisa, aí ele descobriu, vamos implementar isso daqui, e ele que fez. Esse cara, ele, assim, acho que em Tech Art, que eu conheço, ele é muito bom. Tem um outro cara também, que é bem legal, eu tenho ele, acho que chama Banana Jam. Eu tenho ele no... Puta, velho, eu não vou achar agora o nome dele, que é um cara, eu acompanho ele pelo Twitter, que eu uso o Twitter muito pouco. Eu só tenho esse cara e esse outro cara no Twitter. Eu só sigo 2 pessoas no Twitter. E ele também tem uns negócios legais. Ele tá sempre colocando uns tutoriais de coisas bem complexas, assim, sabe? De uma maneira bem legal lá. Então dá pra aprender bastante. Então são os caras assim que eu sempre tô olhando. E tem também, assim, pra quem gosta de tech art, primeiro o cara que você tem que ver, procurar no YouTube. Tem um canal que chama Tech Age. Esse cara, ele ajuda muito, cara. Ele tem poucos vídeos, faz até um tempo que ele não... É Tech Art Age. Aí eu vou mandar, depois você linka o canal dele no YouTube. Esse cara, ele ensina muito pra quem gosta de otimização. Esse cara, ele tem um material muito legal
que se você quer aprender otimização na Unreal, o primeiro passo é assistir os vídeos desse cara. Ele tem lá vídeo explicando tudo o que é cada coisa, sei lá, o que é o Shadow Pass, o que é Base Pass, ele ensina tudo ali explicadinho, o que é cada coisa, o que está correlacionado, se isso daqui é Pixel Bound, se isso daqui é Vertex Bound, se isso daqui sei lá, depende da resolução. Então, esse cara também, que o canal dele é muito, muito bom. Eu acho que ele é indiano, porque ele tem um sotaque meio de indiano. Mas o cara é muito bom. Esse canal aí, Tech Art Age, acho que é o melhor, assim, para quem quer começar a estudar performance, esse daí é um canal maneiro. Legal, então vou deixar linkado aqui esses nomes que você falou. Se tiver como depois você dar uma pesquisada para poder botar os links aqui, ser muito bom. E você tem algum objetivo que não foi realizado ainda, ou algum tipo de projeto que você gostaria de participar, ou uma habilidade específica que você queira aprender? Cara, tem várias. Eu queria, acho que em questão de habilidade, eu queria dominar mais um software chamado Houdini, que é um negócio para VFX, que é top, um negócio muito bom. Todos os grandes estúdios de visual effects usam o Houdini, é um negócio muito poderoso. É uma ferramenta muito complexa, porque tem muita... Acho que o Houdini está para VFX, assim como o ZBrush está para escultura 3D, tá ligado? Você abre o ZBrush, tem 50 mil botões, 50 mil coisas. Nunca aprendi ZBrush porque eu acho muito intimidador. Você abre lá, tem 50 mil botões, eu não sei nem por onde começar. Como que eu desenho um cubo aqui? Já não acho muito complexo. E o Houdini é nessa pegada para VFX, entendeu? Tem um monte de coisa. Tem shelves lá que ele tem, as ferramentas dele são colocadas em shelf. Tem um shelf só para VFX voltado para jogo, então já está tudo tipo assim, já é tudo no esquema que faz no jogo, que já vai para o jogo para você ter uma interação melhor com o Unreal, com o Unity, com o que for. Então, é muito bom, só que assim, é um negócio muito complexo, então tem que ter dedicação, tem que ter tempo, e eu não estou tendo muito tempo ultimamente. Então, acho que aprender Houdini está aí no top das minhas obrigações para fazer. Eu comecei a estudar um pouco, sei muito básico, mas eu acho que eu tenho que aprender mais sobre ele. E em questão de projetos, eu acho que tenho vontade de ter meu próprio estúdio para fazer os jogos mais... que eu tenho mais controle, de fazer o jogo que eu gosto, entendeu? Acho que todo mundo que começa quer fazer o jogo que gosta e tal. Então eu acho que ter o meu estúdio, fazer o jogo que eu gosto, porque eu gosto de jogos mais na pegada mais assim, baseado em narrativa. Eu não gosto de jogo muito comprido, então pra mim, sei lá, acho que o meu sonho atualmente é fazer um jogo de 8 horas de terror que não tem jumpscare, é só narrativa e atmosfera, tá ligado? Acho que esse daí seria o meu projeto sonho para agora. Então, acho que tem vários sonhos, assim. Nunca tive um sonho, assim, de trabalhar em um lugar muito grande. Eu acho que, para quem quer fazer coisas autorais, eu acho que manter um sistema... Se manter indie, eu acho que é melhor, entendeu? Porque quando você começa a trabalhar para empresa muito grande... Aqui no Dome a gente já vê isso, entendeu? Você fica muito focado em áreas muito específicas e sua criatividade fica limitada, entendeu? Apesar de como funciona o Dome, todo mundo ter espaço aberto para dar opiniões e dar sugestões de coisas, ferramentas, cenários, etc. Aqui, né, muito aberto isso no Dome, mas você não tem um controle, entendeu? Então, eu acho que minha vontade é abrir um estúdio pequeno para fazer jogos para públicos pequenos e para nicho também, sabe? Não tenho perspectiva de trabalhar em grandes empresas, em grandes conglomerados aí da indústria AAA. Até porque, imagine, se no Dome, né, a gente já quebra a cabeça, imagine numa empresa dessa que eles estão fazendo as novas tecnologias, é mais difícil ainda para você se manter atualizado, eu acho. Então é muita loucura, deixa para quem está disposto. Acho que os meus sonhos é isso daí, é abrir uma empresa para fazer os jogos que eu gosto, de nicho, e aprender mais sobre Houdini. Eu acho que são as minhas metas aí para o futuro próximo. Espero que você consiga. Bem, eu também estou torcendo aqui. Sim. E você, uma pergunta meio diferente aqui, que eu fico curioso pessoalmente, você mora no interior, numa cidade bem pequenininha, tem uns 12 mil habitantes, né, se não me engano, tipo, eu queria saber como é isso de, tipo, a internet funciona bem aí, como é viver numa cidade tão pequena assim, porque eu não moro numa cidade não muito grande, não se compara a São Paulo, né, mas, tipo, a minha cidade é cheia de prédios e carro e barulho, e cheia de gente também, tipo, como é morar num lugar assim, menorzinho, onde todo mundo se conhece,
E dá pra você trabalhar direito aí, tem internet boa e tal. Cara, é engraçado, né? Aqui, minhas companheiras são as maritacas, né? Que o pessoal escuta na hora do Scrum lá, os passarinhos gritando. Cara, em termos de infraestrutura, eu acho que para quem mora no estado de São Paulo, é muito boa, tá? Acho que eu não posso falar isso para todos os estados, não conheço todos os estados, mas assim, todas as cidades aqui do interior, eu moro numa cidade pequeniníssima, bem no interior, chamada Duartina, no interior de São Paulo. A cidade maior aqui, mais próxima, chama Bauru, talvez alguém reconheça, porque é uma cidade de 300 mil habitantes, mas eu moro numa cidade de 11 mil habitantes, e a infraestrutura que é boa, aqui tem fibra ótica, aqui em casa eu acho que é 400 mega, a velocidade de conexão, e dá 400 mega, então funciona bem. Dá para trabalhar. O problema é que por ser uma cidade pequena, e isso é até engraçado, as pessoas não entendem muito o que eu faço. Então, acho que tem muita gente que acha que eu sou vagabundo, porque eu fico em casa o dia inteiro, então não entende muito com o que eu trabalho e tal. Então tem esses buchiços assim, porque as pessoas não entendem. Mas no geral aqui, em termos de infraestrutura, não tem problema. O mais complicado é porque quando você está numa metrópole, você está numa cidade maior, você tem mais pessoas para interagir, né? Então, eu interagia bastante num grupo de desenvolvedores aqui que tinha em Bauru chamado Glitch. Então lá reunia o pessoal que estava fazendo o jogo, trabalhando com o jogo, com experiências audiovisuais ali, interativas, qualquer coisa, a pessoa se reunia ali. Então eu conheci bastante gente ali, então, mas eu tinha que me deslocar. Agora, e isso é bom porque você está vendo as pessoas, às vezes você consegue juntar, né? Você tem esse contato interpessoal, assim. Mas para quem mora assim no fundão de qualquer lugar aí, que nem eu moro aqui no interiorzão aqui de São Paulo, tem que se virar pela internet, entendeu? Porque não vai ter, não tem um grupo de desenvolvimento de jogos, não tem faculdade, isso não ensina em nenhum lugar, não tem curso aqui, entendeu? Você aprende sozinho, ainda bem que tem internet que funciona. Mas o acesso interpessoal é limitado, mas tem que compensar isso com a internet, entendeu? Mas é bem difícil. E esse negócio de todo mundo se conhecer é complicado, né? Cidade pequena é um negócio que só quem morou sabe como é. E é uma doideira, cara. Ainda mais quando as pessoas não entendem com o que você trabalha. O pessoal fica meio encanado. Acha que, sei lá, de onde que esse cara tá tirando dinheiro? Não vejo ele trabalhar, não trabalha com nada, não sai de casa. Esse cara aí, ó, mora com a mãe, será que a mãe sustenta? Tá ligado? É uns negócios meio assim, mas de boa. E é difícil também para explicar para os amigos de escola, por exemplo. Então o pessoal não tá muito interessado. Então, meus amigos é tudo advogado, cara. A maioria, tipo, eu tenho, sei lá, se eu tiver, vamos supor assim, vamos falar, eu tenho 10 amigos, 5 é advogado e 5 é professor de educação física. Os pessoal que estudou comigo aqui, meus amigos mais íntimos. Então o pessoal não entende muito bem, tá ligado? O pessoal saca, mas o pessoal fala, mas esse jogo, sai ou não sai? Como que tá funcionando? Mas como que você ganha? Você não trabalha? Você não... Né? O pessoal fica meio assim. Mas é legal, cara. É divertido, porque o cara é diferente. Né? Você tá contando, o pessoal sempre tá interessado. Mas como que você faz isso, né? Então, você tem sempre uma coisa para contar aí pros amigos e tal. Legal. Interessante. E você pode contar um pouco sobre a sua experiência na Game Jam da Epic Games, né? Que teve uma delas que você acabou ganhando. Conta um pouco sobre isso. Cara, foi um negócio bem diferente, porque essa Game Jam eu fiz com outros membros na época do Domen também, que trabalhava. Foi eu, o Neves, o João Neto e o Luiz, né? Foi os 4 que a gente participou dessa Game Jam. E a gente ganhou no Something VR, né? Porque o Luiz tinha acabado de comprar um desses óculos VR, não lembro qual que era, se era o HTC... ou se era o Oculus Rift 2, sei lá, ele arrumou um desse aí e tava mó empolgado, querendo fazer acontecer, e apareceu essa Game Jam aí. Então o pessoal falou, vamos fazer um jogo pra VR e tal. Foi uma experiência legal, foi desafiador, o pessoal quebrando a cabeça lá pra fazer o VR funcionar e as coisas, assim. Foi um jogo de puzzle, e eu e o João Neto, a gente modelava, fazendo um shader, algumas coisas assim, e no fim a gente ganhou. Apesar que, tipo, né, não desmerecendo, mas tipo assim, não tava muito difícil também a concorrência, até porque era bem o começo, tal, desse negócio de alguma coisa VR, então era qualquer coisa que era realidade aumentada ou realidade virtual, né? Mas o pessoal gostou do jogo lá, deu o prêmio, foi uma experiência legal de ganhar. Só que eu esqueci, cara, sabe qual é o problema disso? Uma coisa que eu me arrependo, eu esqueci de entrar em contato com a mulherzinha lá que é manager lá de relação da Unreal, sabe aquela que fica apresentando quando tem os vídeos da Unreal, aquela loira lá, Amanda alguma coisa, eu esqueci o nome dela. Eu esqueci de falar com ela e eu não ganhei a minha badge nos fóruns da Unreal, porque
lá no fórum da Unreal você tem essas badges, né? Então você tá lá, tipo, finalista na Game Jam. Então eu não peguei minha badge. Então, quem olhar lá no meu perfil da Unreal, não tá lá que eu ganhei. Mas eu ganhei sim. Tem uma camiseta pra provar aqui e uma caneta. Mas foi bem legal, cara. A Game Jam sempre é legal. Eu acho que, pra quem tá começando, a primeira coisa, mano, você mete em todas as Game Jam que você puder. Porque é sempre legal. Você vai trabalhar com gente legal, você vai trabalhar com gente chata. Você vai conhecer muita coisa, entendeu? Acho que Game Jam, até hoje eu penso, para tudo pra ficar fazendo Game Jam, que é legal demais. Game Jam é sempre desafiador. E quem puder, cara, tenta fazer Game Jam com o pessoal de fora também, porque eles já treinam inglês. Se você não sabe inglês, faz com o pessoal de fora, fala no Imbromation e segue em frente, cara. Também participei com o pessoal, a gente não chegou a ganhar uma Game Jam, mas a gente foi mencionado lá entre os melhores. Num joguinho que a gente fez há muito tempo atrás lá, era uns gringos, era eu, um cara da Alemanha, um cara do Canadá e um cara dos Estados Unidos. Enfim, daquele jeito, você vai falando e todo mundo se entende. Não pode ter medo. Foi bem legal, cara. Também, toda Game Jam é interessante, é legal. Então, a melhor coisa pra quem tá começando é Game Jam. Pô, legal. Também recomendo muito que o pessoal participe de jams, principalmente no começo. Sim, é essencial. Sim, então, você sabe dizer qual foi o seu maior desafio técnico no Domain, assim? Eu não manjo muito de tech art, mas tipo, alguma bronca assim muito grande, que, sei lá, de performance, ou algum modelo que te passaram todo bugado, sei lá, o que aconteceu assim? Cara, eu acho que não teria porque isso sempre aparece uma coisa nova, cara. E toda coisa nova, você tem que pesquisar. Por isso que eu falei, o cara que ser tech arts, cara, ele não precisa saber muita coisa, ele só precisa saber pesquisar, entendeu? O cara tem que ser um cara aplicado para resolver o problema ali na hora que precisa. Então tá sempre surgindo. Por exemplo, eu acho que agora a gente tá testando Ray Tracing no Domain. Não sei nem se podia falar isso, mas tanto faz que tá marcado isso daí em algum post dele lá que vai ter, a gente tá estudando isso aí. E é um negócio que eu nunca usei, cara. Minha placa... Eu tenho uma placa de vídeo velha, não sei o que é Ray Tracing, tá ligado? A gente tá... Então, tá complicado, cara. Acho que tá um desafio isso daí, fazer funcionar. A gente tava fazendo um teste, funcionou, aí depois fez um negócio e não funcionou mais. Então, tô me debatendo com isso agora. Então, sempre tem um desafio da vez, sabe? Aí depois você resolve ele, aí ele fica menos desafiador. Mas sempre tem alguma coisa, cara. Você você entender o que é cada coisa na hora de debugar. Você pega lá um profile de GPU, lá da parte de renderização. Você entender o que cada uma daquelas coisas, o que cada uma daquelas coisas está correlacionada com o quê. E às vezes a coisa não é tão simples, entendeu? Você aprender a debugar mais fundo, ir mais fundo nos problemas. Então sempre tem um desafio, entendeu? Para quem gosta de desafio, o Tech Art tá aí, velho. Tech Art só tem desafio. Então sempre tem o da vez. Então acho que... Mas se for para falar seria essa questão de fazer funcionar o Ray Tracing no Domain agora, tá um desafio legal. Eu tô tendo que usar uma máquina remotamente, porque eu não tenho uma placa de vídeo para testar o Ray Tracing, então tem que testar via... máquina remota, aí tá um desafio bem legal. Dá para ganhar uns cabelos brancos com ele agora. Bacana. E você acha que um tech art ele tem que manjar mais de programação ou de arte ou de, sei lá, da ferramenta da engine? Cara, depende para que... Porque assim, tech art é um termo muito amplo por exemplo, tem tech art que só trabalha com animação, entendeu? Então, se você souber qualquer coisa de animação, vindo da área de animação, vai resolver bastante. É bom um tech art ele ter uma noção de programação. Porque ele sempre vai estar naquela interface ali entre os programadores. Ele não vai precisar programar tudo, até porque tem programadores no projeto. Se você não souber programar, você pede para alguém programar para você. Ou se você estiver com dificuldade, você pede alguém que te ajuda. Então, não é necessário você ser o programador para ser um tech artist. Mas é importante você saber de programação porque isso vai estar no seu dia a dia. Entendeu? Mesmo que for para entender as coisas. Não para você programar ou criar alguma coisa, uma ferramenta. Mas você tem que entender os processos para você conseguir trabalhar, entendeu? Então, assim, ser um grande programador não é necessário, mas entender de programação é básico, entendeu? Você tem que saber, tem que entender um pouco de arte, tem que saber também alguma coisa de arte. Assim, pro cara que quer ser um tech art, vocês aí, escolher um dos ramos que ele gosta, seja animação, seja VFX, seja modelagem, qualquer coisa, assim, environment, qualquer coisa. Você tem que saber um pouquinho de programação e isso dá bastante, porque a maior parte dos desafios, cara, você vai ter que se virar na hora e vai ter que pesquisar, porque é difícil você se preparar para uma coisa antes, entendeu? É difícil ver Sempre os problemas são coisas não triviais para o tech art resolver, tá ligado? Então você vai ter que se inventar na hora ali. E aí você tem que saber usar muito bem o Google, usar os fóruns aí que tem, usar o YouTube. Cara, você tem que saber pesquisar, cara. Acho que é o mais importante, porque mesmo se você não saiba programar, se você souber pesquisar,
para achar a programação que vai te resolver aquilo, nem que for para você copiar o código e testar e ver se funciona, mesmo sem saber o que está acontecendo ali. Copia e cola e vê se resolve. Vai no feeling mesmo, entendeu? Então, eu acho que a Tech Arts o mais importante é pesquisar do que qualquer outra coisa. O cara tem que ser um bom pesquisador, porque você vai te encontrar de tudo. Ainda mais se for num estúdio indie, tá ligado? Que você vai ter que resolver todos os tipos de buchos, seja com animação, com performance, com VFX, com shader, sei lá, dar feedback para artista que manda lá, o cara manda um cubo pra você com 1 trilhão de vértices, tá ligado? Porra, aí não dá, né, meu? Então são vários os desafios, então tem que saber pesquisar mais do que qualquer coisa muito específica. Legal, mano. E você manja muito dessa parte de performance e otimização, né? Mas eu já vi que você também fez uns VFX e também você manja bastante de iluminação. Aí eu queria saber quais são as coisas de arte que você mais manja, assim, né? Tipo de, sei lá, paleta de cores, composição, iluminação, alguma coisa desse tipo. O que é que você sabe? Cara, isso é uma coisa que eu não me sinto muito confiante, sabe, nessa parte de arte, porque por ter vindo dessa área mais exatas, tipo, 2 mais 2 é 4, é uma coisa bem direta, não é subjetivo. E arte é uma coisa muito subjetiva, né? As pessoas vão interpretar. É lógico que tem teoria de composição, paleta de cor, essas coisas a gente tem que estudei bastante também. Isso daí a gente sabe que é cor complementar. A gente estuda isso daí para iluminação, isso é muito importante para você saber como que as coisas reagem ali, para você criar a atmosfera. Mas eu acho que na parte técnica e artista, technical art, eu acho que eu sou mais técnico do que arte. Então é uma coisa assim que eu sempre estou tentando melhorar. E não tem jeito, cara. Isso daí é você assistir muito filme, é você tentar pesquisar mesmo, ver tutorial. Eu via muito tutorial de pintura, por exemplo, para ver como que o pessoal interagia com as formas, com as cores, com a atmosfera. Então você tem que pesquisar bastante isso daí, cara. E uma coisa que eu acho que eu ainda estou mais atrás, entendeu? Isso daí. Em relação à parte artística, é uma coisa que eu sempre tenho menos confiança na qualidade do trabalho. Acho que na parte técnica é mais fácil porque você consegue averiguar, entendeu? Você está trabalhando com otimização, você estava lá com 30 FPS e foi para 60, aí você viu o resultado. Na parte artística é muito subjetivo, você faz uma modificação. Será que aquilo, aí uma pessoa gosta, outra pessoa não gosta, aí tem feedbacks, aí às vezes tem um feedback positivo, um outro negativo, aí você já fica puta, e agora, né? O que eu faço? Então, da parte artística, é treinar bastante, é ver bastante material. Para quem gosta de iluminação, tem um cara que trabalha deixa eu achar aqui o canal dele. Tem um cara que trabalha que faz o Battlefield lá, como que chama? Na EA, que ele tem muitos tutoriais de iluminação, que tem muitas coisas básicas, entendeu? Tipo, você criar formas. Então, é uma coisa assim que eu tô aprendendo, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito. Eu queria ser mais talentoso, no sentido mesmo daquela pessoa que sempre teve aquele talento, desenhou sempre muito bem. Desenho mal pra caramba. Então, assim, é sempre um desafio. Mas tem que ir estudando, cara. Tem que ir tentando e tem que fazer. Não pode ter medo, entendeu? Então, você tem que estudar bastante, cara. E ver tudo. Tem tutorial de pintura. Tem pessoas que trabalham com iluminação de jogos, você vê também, vê o que o pessoal fala, técnicas. Então, por exemplo, hoje em dia a gente usa saber o que é, por exemplo, iluminação indireta, como que você trabalha com isso, onde ajuda, o que não ajuda, como que você vai iluminar determinada coisa. Às vezes você tenta ser fisicamente correto, mas às vezes precisa ser mais artístico, tenta colocar luzes que não existiriam fisicamente ali para ressaltar determinados aspectos do jogo. E é muito no feeling, assim, um negócio muito, muito artístico mesmo, né? Não tem como. Você tem que tentar descobrir, ver o que o pessoal está fazendo, as teorias, e testar, cara. Fazer e fazendo, vai ficar tudo muito ruim, aí depois vai ficar tudo ruim, aí depois vai ficar tudo mais ou menos, aí uma hora fica bom. Eu acho que não tem muito segredo, você tem que fazer, você procura se informar das técnicas padrões de fotografia também, composição, das regras, e tenta aplicando isso em cenas e fazendo, entendeu? Seja no projeto pessoal, seja onde você estiver trabalhando, e tenta aplicando isso. No começo vai ficar tudo muito ruim, aí depois vai ficando ruim, aí fica mais ou menos, aí uma hora melhora, aí alguém gosta, aí você vai animando, aí vai ficando bom. E assim vai evoluindo, cara, não tem jeito, é só fazendo mesmo.
Não tem outra maneira. Você aprende uma técnica e tenta implementar ali onde você está fazendo, no seu dia a dia. Sim, legal. Então, bem, as minhas perguntas se esgotaram. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim, fique à vontade. Não, cara, eu queria só parabenizar você que está com um canal aí para ajudar o pessoal e desmistificar esse mercado que ainda no Brasil é uma coisa muito recente, uma coisa muito nova de game dev. E aí abrir espaço para as pessoas verem que o pessoal que está trabalhando hoje começou de uma maneira, às vezes começa de uma maneira meio que por acidente e que não precisa ter tanta formação. Eu acho que hoje que o erro do iniciante é achar que precisa saber muita coisa, entendeu? Antes de começar. E você tem que começar por um lugar, se não souber nada, começa daí mesmo, entendeu? E eu acho legal essa sua iniciativa de estar mostrando mais o dia a dia aí do pessoal, chamando a gente aí do Dome para dar essas entrevistas aí, para ter essa conversa e falar das experiências pessoais de cada um. Cada um começou de um jeito, cada um tem um... É legal porque as pessoas podem se identificar com isso e se motivar, talvez, e começar uma nova carreira e tal. Eu só queria agradecer mesmo e parabenizar você pelo trabalho aí, que é bem maneiro para o nosso mercado aí de game dev. Pô, legal. Obrigado. Me sinto honrado. Bem, eu tenho uma última pergunta ainda para encerrar, mas primeiro vou para a parte dos algoritmos, pedir para o pessoal se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like também. E se estiver ouvindo no Spotify ou em outro lugar, segue o podcast. Se estiver na Apple Podcast, dá 5 estrelas aí, que eu acho que ainda existe isso de dar estrelas. Bem, então, a última pergunta para fechar se você pudesse dar apenas uma dica para alguém que tem um sonho de viver de game dev, qual seria essa dica? Cara, começa. Tem que começar e não pode ter medo. Eu estava até vendo hoje, esses dias eu tive que fazer um modelo para o Domain e eu vi o modelo que eu fiz, fiquei orgulhoso daquilo que eu fiz. Aí eu lembrei do meu primeiro modelo, que foi um guarda-roupa para fazer no joguinho da Unity, que eu estava aprendendo no Blender. Aí eu fiz um guarda-roupa no Blender, uma coisa horrorosa, era só uma caixa com uns vértex puxados ali para fazer um frufru ali, um cilindro que era o lugar onde eu peguei. Então daquilo para isso tem uma evolução. Então teve uma evolução muito grande, então não tem jeito, cara. Se você quer, você começa. Começa do jeito que der. Se você quer modelar, pega lá, aprende um software, tem vários softwares grátis. Se você quer texturizar, tem vários softwares grátis. Se você quer programar, tem 1 zilhão de coisa grátis, material na internet que não falta, de tudo quanto é coisa. Começa, cara, não fica adiando, não fica pensando que eu tenho que saber isso para começar. Não, só começa e vai. Aí uma hora bate, velho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, velho. Você vai lá, insiste que uma hora... E se você não souber, dá um migué, inventa, entendeu? Vai lá, fala que começa, pesquisa depois. Acho que todo mundo dá um migué desse, né? O pessoal vai te dar uma oportunidade, você não sabe fazer, fala que sabe e no máximo o cara vai te mandar embora depois e daí, mano, você não tem nada a perder, entendeu? Então tem que começar e não ter medo de desafio, cara, porque o que mais tem nessa indústria é desafios. Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova e não tem jeito, cara. Tem que seguir em frente e começar de alguma maneira. Então, comece. Seja o que for, comece. Agora. Uma boa dica, cara. Muito bom. Bem, é isso. Muito obrigado por ter participado, por se abrir para o pessoal. Gostei muito, aprendi muito com o que você falou também. E tenho certeza que suas palavras vão impactar a vida de muitas pessoas de forma positiva. Obrigado, Gabriel. O prazer é todo meu, cara. Sempre que precisar, alguém aqui para diminuir as views do seu canal, pode me chamar. É isso aí. Falou, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Que Deus vos abençoe e vos dê paz. Até a próxima. Falou. Falou.